Renovados votos de bom dia, estimados ouvintes da Rádio de Cabo Verde, são neste momento 10 horas e 16 minutos. Direto ao ponto. Nós fra li, pamodo creobi. Qual é que é a alternativa? O que é que vamos fazer? Vamos alterar as leis ou vamos alterar as mentalidades? Essa é a ótica, não pensar na redirecionar. Qual a solução que esse país precisar? Viemos para, em conjunto, criarmos as pontes para consensos que vão ao encontro daquilo que é a expectativa também dos cabo-verdianos. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Exatamente, está de volta então o programa Direto ao Ponto aqui na Rádio de Cabo Verde, espaço de debate com os representantes dos partidos políticos com assento parlamentar. Para a edição desta terça-feira, propomos a leitura dos partidos políticos em relação ao veto do Presidente da República ao nome de Abrão Vicente para embaixador de Cabo Verde em Portugal e as linhas vermelhas que o atual chefe do Estado traçou no que diz respeito aos nomes a indicar ou a aceitar como embaixador. E também as políticas voltadas para a mulher, aliás, tema do debate mensal no Parlamento com o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, um tema que no Parlamento foi indicado pelo Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia. São os nossos convidados o deputado da UCID, António Monteiro, Carla Carvalho, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, e Vanusa Barbosa, em representação do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia. O debate terá como argumentos, então, esses dois assuntos. Votos de bom dia mais uma vez a todos. Comecemos então a partir de São Vicente com o deputado António Monteiro a representar a UCID. Senhor deputado, gostaríamos de saber então, em termos das políticas públicas voltadas para a mulher, em que pé o país está neste momento? Muito bom dia, caro jornalista. Bom dia aos técnicos da Rádio Nacional de Cabo Verde, aqui em São Vicente e na cidade da Praia. Bom dia aos colegas, a Carla e a Vanusa. E um bom dia muito especial a todos os cabo-verdianos que nos acompanham, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. Falar da questão política que envolve as mulheres, nós pensamos que é um tema extremamente interessante e pensamos, acima de tudo, que apesar dos esforços que têm sido feitos desde a independência a esta parte, continuamos ainda muito aquém daquilo que deve ser, de facto, o papel e a dimensão da mulher cabo-verdiana nos vários setores da vida aqui no país. Desde logo, nós gostaríamos de dizer que, a nível político, é bom que se lembre que a primeira Assembleia que o país teve, na altura, contava com uma única mulher. Uma única. Hoje nós temos aproximadamente cerca de 42% de mulheres, se não me falha a memória. Mas nós entendemos que precisamos muito mais. Precisamos, pelo menos, atingir os 50%, não só na política, mas em todos os setores de decisão a nível do país. E isto, infelizmente, tarda em acontecer. Isto é, José António, se por um lado na política nós estamos a atingir os 42% sensivelmente, mas, por exemplo, nas empresas, no governo, acima de tudo, nós estamos muito aquém de atingirmos uma estabilidade, vamos assim dizer, entre o feminino e o masculino. Portanto, precisamos trabalhar muito, precisamos criar as condições para que as mulheres cabo-verdianas
se sintam mais atraídas, entre aspas, pelos vários setores que o país tem, acima de tudo, os setores de decisão, e isto, infelizmente, não acontece a toque de caixa. É preciso nós desenvolvermos políticas, o governo e a própria sociedade civil tem que se engajar muito mais e desenvolvermos atividades para que as senhoras cabo-verdianas se sintam tranquilas, se sintam altamente confortáveis para poderem entrar para a política, para poderem dar a sua valiosa, repito, valiosa contribuição para o desenvolvimento económico do nosso país. Muito bem, Monteiro. Monteiro, também estamos a ver, certamente o Monteiro ainda está um pouco cansado por ter subido as escadas da rádio. Vamos passar aqui a palavra aos nossos outros convidados aqui na praia. Começamos então pela Carla Carvalho, deputada do movimento do PAICV, ela que foi eleita nas listas do PAICV por Santiago Norte. Carla, neste momento, qual é a situação quando se fala em termos de políticas públicas direcionadas para as mulheres cabo-verdianas? Muito obrigada pelo convite. Cumprimento, aliás, os colegas de painel, a colega Vanusa e o colega Monteiro em São Vicente, e também ao senhor jornalista José Antônio dos Reis e aos técnicos aqui. É um tema importante, não só porque estamos no mês de março, que é considerado o mês da mulher, mas é um tema importante a ser tratado a nível de políticas públicas e durante todo o ano. É importante falar da condição, da situação das mulheres cabo-verdianas, da promoção da igualdade de género e dos direitos das mulheres e das meninas. O país tem tido ganhos, não é? Ou alcançou ganhos importantes na questão da igualdade de género e direitos das mulheres, em termos de legislação, em termos de políticas públicas, inclusivamente em termos também de autonomia. Entretanto, existem ainda desafios, porque também as necessidades, os interesses das mulheres são diversos e são grandes. Então é preciso, do ponto de vista, ver a situação das mulheres, que neste momento, por exemplo, a pobreza atinge uma grande parte das mulheres, assim como o desemprego. As mulheres em determinados tipos de trabalho são mal pagas, não é? As mulheres acabam por ter a maior responsabilidade para realizar a maioria de trabalhos não remunerados, por exemplo, em casa e na comunidade. Apesar ainda da lei da paridade, as mulheres continuam subrepresentadas nos cargos de poder e de decisão. Elas acabam por ter maior responsabilidade com a família. Veja bem que de 30% de famílias monoparentais em Cabo Verde, aproximadamente 42%, quase 43% das famílias monoparentais são chefiadas por mulheres. Então isso acaba por acarretar custos financeiros, mas também familiares e pessoais grandes. Quando olhamos, por exemplo, para a saúde, para a taxa da mortalidade materna e para os direitos sexuais e reprodutivos ainda, nós precisamos vencer esses desafios. Então, e quando nós olhamos para as políticas públicas, muitas vezes elas são pensadas, nós consideramos que há aqui, vamos ter a oportunidade de espelhar melhor ou falar melhor sobre isso, ainda algum retrocesso. Porque nós temos que olhar as mulheres no seu todo, nós temos que falar ou pensar políticas públicas para mulheres voltadas, para mulheres rurais, para mulheres com deficiência, para mulheres imigrantes, mulheres vítimas de violências, para as mães, para as donas de casa, para as empresárias, para as habitantes, para as líderes. Ou seja, nós temos um imenso leque de categorias de mulheres. Então, quando nós olhamos nos últimos anos, existem sim algumas políticas ou alguma legislação, ou também algumas políticas que foram pensadas, voltadas para as mulheres, mas é preciso incluir as mulheres. Muitas vezes, do ponto de vista do próprio Estado, nós pensamos em políticas para as mulheres, mas é preciso incluir as mulheres nessas políticas, porque depois nós pensamos nas políticas depois que não vão responder às necessidades, aos desafios dessas mulheres. Então esse é o desafio que nós temos enquanto país para debater e para resolver. Eu penso que a questão da igualdade de género e dos direitos das mulheres é uma temática que nos diz respeito a todas nós, ou a todos nós, e é uma
é uma temática que nos junta para pensarmos em soluções para melhorar cada vez mais a situação e a condição das mulheres, porque melhorando a situação e a condição das mulheres estaríamos a contribuir para o desenvolvimento do país e estaríamos também a contribuir para a promoção da igualdade de género, porque inclui também os homens nesse processo. Muito bem. Vanusa Barbosa, qual é a leitura, como é que, enquanto representante do Movimento para a Democracia, tem acompanhado, tem visto então a situação das mulheres aqui em Cabo Verde em termos de políticas públicas voltadas para as mulheres? Muito obrigada, Sr. jornalista. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar a minha colega Carla Carvalho, o colega António Monteiro em São Vicente, o Sr. jornalista e os técnicos que nos acompanham e, de forma muito especial, a todas as mulheres cabo-verdianas, que são mulheres batalhadoras, são mulheres de garra e que têm dado um contributo extraordinário para o desenvolvimento do nosso país em vários domínios. Relativamente à questão que me coloca sobre as políticas públicas, eu gostaria de começar dizendo que Cabo Verde tem feito um percurso muito marcante desde a independência a esta parte e que se traduz neste momento com esta governação num compromisso político do Estado de Cabo Verde com a questão da igualdade de género. Esse compromisso está refletido nos vários instrumentos de governação. Nós podemos elencar, por exemplo, o programa do governo, que espelha claramente essa preocupação da igualdade, equidade de género e inclusão. Também falamos dos planos estratégicos nacionais, o PEDS 1 e 2, e vários outros planos sectoriais e institucionais que garantam a questão da igualdade de género. Mas, falando especificamente da questão do programa do governo, nós temos, por exemplo, um grande ganho que foi alcançado em 2019 na Lei de Bases do Orçamento de Estado, que foi a implementação do Orçamento Sensível ao Género. O que é que isto significa? Isto significa que vão-se criar princípios e regras que regulam a formulação, a programação, a aprovação, a execução e até a avaliação, controlo e até responsabilização das políticas viradas para a igualdade e equidade do género em todas as fases do Orçamento de Estado. E isso é feito através da criação de classificadores, ou marcadores de género, nos mapas orçamentais, que permite avaliar de que forma é que os recursos públicos estão a ser canalizados para a política de promoção de género. Também, um grande ganho, como eu disse, tem a ver com a planificação, com os vários planos setoriais e institucionais. Portanto, nós trabalhamos o Plano Nacional de Igualdade e Equidade de Género, temos também o Plano Nacional de Combate à Violência Baseada no Género, o Plano de Género no Turismo, o Plano Estratégico para a Educação, para a Igualdade de Género no setor da educação, formação e emprego, e temos vários outros planos que depois podemos falar, portanto, do Plano Nacional de Combate à Violência Sexual contra crianças e adolescentes, Plano Nacional de Cuidados, tendo em conta que a maior parte dos cuidadores é mulher. Portanto, estamos a falar das mulheres que assumem essa responsabilidade de cuidar dos dependentes, dos idosos, das crianças, e nós entendemos que, criando esse plano, nós estamos a dar condições para que as mulheres tenham também condições de ir para o mercado de trabalho ou então fazer disso uma forma de rendimento. Então, a questão, quando se fala também do empoderamento, se calhar também a questão no acesso ao emprego, mas também a questão do acesso ao financiamento por parte das mulheres também, provavelmente ou certamente, é uma das questões que contribui para o empoderamento das mulheres. Por exemplo, lembro-me que a antiga secretária de Estado do Fomento Empresarial tinha dito, por exemplo, que a Proempresa tem uma componente de diferenciação positiva a favor das mulheres em todos os programas, destacando que nos últimos 3 anos, estava a dizer isso no ano passado, que a Proempresa tinha atendido em média 400 mulheres por ano. Em termos de respostas a nível económico, em termos de políticas económicas do acesso ao emprego? Sim, essa é uma preocupação nossa, até porque uma das prioridades deste governo é a redução da pobreza absoluta e a erradicação da pobreza extrema, a diminuição
da taxa de desemprego a um dígito, e nós sabemos, isto é um dado, que a pobreza incide sobretudo sobre as mulheres. Nós temos uma taxa muito elevada de mulheres que são chefes de família e que enfrentam essas dificuldades no seu dia-a-dia. Relativamente à questão de políticas de empoderamento e autonomia económica das mulheres, nós podemos falar, por exemplo, do programa de inclusão produtiva, onde nós temos as atividades geradoras de rendimento, com formação, capacitação e produção. Isto está até orientado para as zonas rurais. O programa POSER, que faz um trabalho extraordinário de capacitação e de incentivo à criação de emprego, de autoemprego. Temos a formação profissional, onde nós temos 55% das formandas são mulheres. Temos também programas de apoio ao emprego, 60% de beneficiários são mulheres. Temos também o fomento ao empreendedorismo, acesso ao ecossistema de financiamento, como disse, até para a empresa, mas também o Governo criou há cerca de 6 meses o Banco Jovem Mulher, que tem financiado projetos, microprojetos de mulheres e dando-lhes essa autonomia para que possam ter o seu rendimento. Rede de cuidados de criança, através da subvenção do pré-escolar, massificação do acesso à água para até ajudar as mulheres que estão no campo. Houve também, durante a legislatura anterior, a atribuição de lotes de terreno às mulheres para a prática da agricultura e também de pecuária, que são políticas que trazem para as mulheres autonomia económica, mas nós não falamos apenas da autonomia económica, falamos também da autonomia física e também de tomada de decisões que podemos avançar mais à frente. Muito obrigada. Vamos agora ouvir a Carla Carvalho. Com certeza o empoderamento económico das mulheres é um dos desafios e passa sobretudo também por ter acesso ao financiamento, ao acompanhamento, acesso ao emprego, enfim, ao empoderamento económico. De modo geral, esses aspectos, como é que têm acompanhado essa situação, tendo em conta que também se diz que a pobreza ainda tem a cara feminina? Exato. A pobreza tem a cara feminina, mas também quando nós olhamos para a própria autonomia económica das mulheres, nós podemos ver que ainda ela continua muito aquém daquilo que inclusivamente seria desejado. Quando nós olhamos para a taxa de atividade, não é? As mulheres ainda continuam, não é, abaixo da média, digamos assim. Para, por exemplo, 65% de homens que estão no ativo, temos apenas 50% de mulheres. Para a população empregada, as mulheres estão em menos número. No mercado de trabalho, quando nós olhamos, também há uma segregação por sexo de determinadas atividades. Quando nós olhamos para a taxa de desemprego, também a maioria dos desempregados está entre a camada feminina. Quando nós olhamos, por exemplo, para os jovens, nomeadamente para os jovens que se fala de, não é, que não estudam e nem trabalham, a maioria são mulheres, são meninas, são raparigas. Então há aqui um conjunto quando nós olhamos para inclusivamente o salário, por exemplo, há um relatório do Banco Mundial sobre o turismo sensível ao género, que mostra claramente que nesse setor, por exemplo, as mulheres recebem menos, 50% de salário menos do que os homens, por exemplo. Quando nós olhamos, por exemplo, para a agricultura, também as mulheres recebem menos, ou seja, são um conjunto e quando nós olhamos, inclusive, para o setor informal, nós vemos que, por exemplo, das unidades de produção informal, a maioria são dirigidas por mulheres, ou seja, as mulheres ganham menos, não é? Estão a maioria no desemprego, ou seja, a situação socioeconómica das mulheres acaba por colocá-las numa situação que ainda temos esse desafio para a sua autonomia económica. Quando nós pensamos ou falamos, por exemplo, que aqui foi dito da questão da Proempresa, por exemplo, quando diz que atende, uma coisa é atender, outras coisas é depois analisar e avaliar o impacto, não é, que esse atendimento, uma coisa é o atendimento, outra coisa é o impacto ou o acesso ao crédito dessas mulheres. Aqui eu tenho que lembrar, por exemplo, até recentemente, os vários encontros que o Ministro das Finanças, digamos assim, dinamizou com as mulheres, principalmente as mulheres habitantes, as mulheres empresárias, não é, para a sua
sua autonomização, mas ficaram em encontros, em reuniões. Ou seja, Carla Carvalho quer dizer então que essas políticas do governo, nomeadamente, também há aqui uns dados que diz que as mulheres, uma forte adesão de mulheres nos programas do IFP, nos últimos 4 anos, cerca de 2.500 mulheres por ano integraram os programas do IFP, ou seja, não tem tido resultados palpáveis. Quando nós olhamos para os dados, não tem tido esses resultados. Por exemplo, falou-se aqui também, por exemplo, do programa POSER, não é? Que deveria ser um programa que foi praticamente desmantelado por este governo, que era um programa dirigido a pessoas no meio rural, às famílias no meio rural, aos agricultores, homens e mulheres, para a sua autonomização. Mas neste momento o programa foi praticamente desmantelado, não é? Tanto é que os dados mostram claramente que houve uma destruição de empregos no meio rural. Então perguntamos, existe um conjunto de anúncios, existe um conjunto de, inclusivamente sim, de programas e de políticas, mas que agora a pergunta é, está a ter impacto preconizado, está a responder aos desafios, porque o problema aqui depois está na implementação dessas políticas. Falou-se aqui, por exemplo, do plano de cuidados. O plano de cuidados é um plano no papel muito bonito, não é? Mas há mais de 5, 6 anos que ainda o que se tem visto em termos do plano é a formação de algumas cuidadoras, não é? Mas é preciso, e para atender às necessidades das mulheres e os desafios e tirá-las, no fundo desse fosso e de desequilíbrio, é preciso de ter respostas mais consistentes. Nós não podemos fazer anúncios, que nós acabamos por ter anúncios pomposos, principalmente anúncios em períodos eleitorais, e que depois não têm efeito para as mulheres, o seu impacto não é visto, porque os dados mostram isso. Os dados do INE mostram a situação das mulheres do ponto de vista socioeconómico aqui no país. Muito e que bem. estão Carvalho, longe ainda da autonomização. Vamos agora até São Vicente, ao encontro do deputado da UCID, António Monteiro. António Monteiro, em termos de empoderamento económico das mulheres, as políticas direcionadas para as mulheres, concorda, como disse a Carla Carvalho, que não tem tido impacto na prática? Bem, Zé António, já agora menos ofegante, né? Dizer o seguinte, nós temos que analisar essa problemática das mulheres cabo-verdianas no seu todo. Primeiro, nós temos que recordar que as mulheres cabo-verdianas constituem cerca de 49,8% da população cabo-verdiana. Portanto, nós temos mulheres que têm este peso na nossa sociedade civil, e é preciso dar a estas mulheres cabo-verdianas toda a possibilidade de chegarem lá onde quiserem chegar, porque eu normalmente costumo dizer que as mulheres são de longe muito mais inteligentes que os homens cabo-verdianos. Pena que durante os séculos que nós temos enquanto país, desde a descoberta dos portugueses, as mulheres foram sempre secundarizadas, apesar do papel importante e determinante no seio da família cabo-verdiana que têm tido. Ora, nós não podemos analisar só o aspecto do empoderamento económico. Nós temos um naipe de atuações que devem agir em simultâneo para poder desembocar no empoderamento económico das nossas mulheres cabo-verdianas. Desde logo é preciso nós termos em linha de conta o acesso e a qualidade da educação em Cabo Verde. Porque se nós analisarmos bem, nós não temos, por exemplo, Zé António, um programa que incentive os jovens, ou melhor, as jovens cabo-verdianas, a enveredarem
com mais força para as ciências, para as tecnologias, para a engenharia e para a matemática. É o chamado a área STEM. Portanto, se nós quisermos que daqui a 5, 10, 15 anos tenhamos essas competências no feminino com um número maior de mulheres, é preciso incentivar neste momento que as mulheres cabo-verdianas, as jovens cabo-verdianas, possam enveredar para estas áreas. E, no entanto, nós não temos nenhum incentivo neste aspecto. Porque, repare, se nós dissermos, vamos nas escolas eliminar, por exemplo, as propinas para as jovens, pode parecer um pouco descabido, pode julgar contra a Constituição da República, mas é um exemplo que eu estou a dar. Vamos incentivar as jovens a enveredarem para este setor que tem a ver com a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática, de forma a termos muito mais jovens formados nessas áreas, a termos muito mais capacidade. Se dissermos que não irão pagar a propina, é um incentivo. Se dissermos que têm acesso, por exemplo, as jovens que são de outras ilhas ou que venham para São Vicente ou que vão para a cidade da Praia estudar e terem, por exemplo, acesso gratuito a habitação, provavelmente teremos muito mais jovens, porque é isso que, ao fim de algum tempo, irá desembocar na questão económica. Porque se nós não fizermos estas, entre aspas, investidas de início para prepararmos as jovens cabo-verdianas, futuras mulheres cabo-verdianas, com capacidade em termos de ciência, tecnologia, matemáticas e engenharia, provavelmente teremos um número reduzido de mulheres cabo-verdianas nestes setores e, portanto, com menos aptidão, com menos capacidade de poderem vir a dar um contributo extraordinário para o desenvolvimento do país e, consequentemente, para a melhoria de vida, acima de tudo no lado económico, destas mesmas pessoas. Portanto, estarmos aqui a fazer anúncios, muitas vezes, não, que a Proempresa, a Progarante, o Banco Feminino cria essas condições, eu penso que é estar a criar uma base muito amorfa para que as mulheres cabo-verdianas continuem na dependência, infelizmente, dos maridos. Isto não pode ser. Muito bem. Pode ser. Nós temos é que romper, temos que romper com o paradigma, temos que encontrar uma alavanca que permita que as jovens cabo-verdianas entrem para outras dimensões em termos de conhecimento e, portanto, estarem aptas a tomarem em mãos o destino e o futuro deste país, já que, vou terminar, José António, como dizia há bocado, eu pessoalmente considero que as mulheres são mais inteligentes que os homens, pena não terem tido a capacidade de exteriorizar todo este potencial. E eu falo isso com conhecimento de causa, baseando, por exemplo, na minha mãe, que Deus a tenha hoje, mas a inteligência da minha mãe era extraordinária. Portanto, penso que se nós soltarmos estas inteligências, o Cabo Verde só tem a ganhar. Muito bem, Monteiro. Vanusa Barbosa, António Monteiro aqui a propor que é preciso, então, esse apoio, uma discriminação positiva a favor das mulheres para optarem por áreas como tecnologias e ciências. A Carla Carvalho disse também que essas medidas de políticas ainda não estão a traduzir com efeitos práticos. Obrigada, Sr. Jornalista. A verdade é que este governo implementou a transversalização da abordagem de género. Isto quer dizer o quê? Que todas as medidas de políticas adotadas em todos os domínios, em todos os setores, têm que ter como base a igualdade de género, a questão de género. É verdade que nós temos ainda alguns desafios, vários talvez desafios, mas nós não podemos falar de retrocessos.
há avanços consideráveis. Só para elucidar aqui, há dias comemorou-se os 30 anos da Declaração de Beijing. E há 30 anos falava-se da emancipação da mulher. Hoje em dia nós estamos a falar da igualdade de género e, em alguns casos, nós já estamos a falar de políticas pelo equilíbrio de género, porque em muitas áreas as mulheres começam a ter, a se destacar. Por exemplo, na questão de educação, nós temos mais rapariga nos sistemas de ensino em todos os níveis. E a permanência também das mulheres e os resultados das mulheres destacam-se relativamente aos homens. No entanto, é verdade que quando se vai ver a questão do emprego, as mulheres estão aí em desvantagem. Agora, coloca-se a questão, talvez possa ser por a opção do curso que se faz. As mulheres tendem a fazer cursos das áreas sociais, de ciências de educação e coisas do tipo. Ou seja, se calhar então o repto do António Monteiro de apoiar as mulheres para as ciências poderá ser... Sim, eu acho que esse repto já está a ser lançado pelas academias. Lembro, por exemplo, da UNICEF, que tem um gabinete que faz o apelo a que as mulheres façam cursos de áreas das tecnologias, das ciências, das matemáticas. Isso é uma realidade, mas ainda temos um trabalho a fazer e isso nós não podemos contornar. Temos mesmo que resolver e dar às mulheres talvez esse incentivo. Eu não sei se o incentivo seria por essa discriminação das mulheres não pagarem propina, porque não sei até que ponto é que, como está ele disse... a dizer em algumas áreas. Sim, mas não sei até que ponto é que isso é constitucional. Isso temos que ver. Mas também nós temos que entender que a opção por um curso tem muito a ver com a vocação. As pessoas não vão escolher, eu falo por mim, eu sou docente universitária e sei que as pessoas não fazem a opção do curso só porque vão ganhar mais ou menos ou porque têm mais ou menos acesso ao mercado de trabalho. Também sim, mas a grande maioria falo com base na sua vocação e nós temos de ter isso em consideração. Eu vou escolher uma área das tecnologias, mas eu não gosto de matemáticas, não gosto de física, não gosto de química. Qual será o meu resultado enquanto profissional? Portanto, nós temos que também salvaguardar esses aspectos. Relativamente àquilo que se disse aqui do mercado de trabalho, de que se destruiu postos de trabalho, a deputada Carla fala muito desta questão da destruição dos postos de trabalho. É preciso contextualizar. A destruição dos postos de trabalho no mundo rural tem a ver com as secas, porque tivemos 4 anos de secas severas e a maioria das pessoas do campo tiveram que deixar essa atividade por não haver chuva e vieram para as cidades. Daí a destruição dos 20 mil postos de trabalho de que normalmente fala. Portanto, dentro do setor primário onde se enquadra a agricultura. Então, nós temos que fazer esse devido enquadramento. Relativamente às medidas de políticas que se diz que são eleitoralistas. Não, a criação do Plano Nacional de Cuidados é de 2017. Foi implementado em 2017, portanto não havia eleições nessa altura. Mas a Carla, nesse aspecto, está a dizer que é uma medida que ainda não saiu do papel praticamente. Mas eu vou mostrar que já saiu do papel. Portanto, essa medida de política tem várias vertentes. Temos o financiamento a cuidadores. Nós já estamos a falar de 150 cuidadores. O número vai aumentar para 250 cuidadores no ativo. Também há financiamento a 18 ONGs, que são selecionados através de concurso público para trabalhar em projetos de áreas de cuidado, creches, pré-escolar, atividades lúdico-pedagógicas destinadas às crianças, centros de dia, que nós temos alargado os centros de dia, também a massificação do pré-escolar, também lares de idosos, espaços de cuidado destinados a pessoas com deficiência e projetos na área de formação de cuidadores. Também nós temos cuidados virados para as crianças, alargamento das redes de creches, como eu já disse. Nós temos, neste momento, um subsídio que é dado às famílias mais carenciadas para que as mulheres possam ter disponibilidade para ir para o mercado de trabalho, deixam os seus filhos nas redes de creches. Portanto, há um cuidador a tomar conta dessas crianças.
Também nós estamos a falar da criação do projeto Cuidar para Incluir, onde nós apoiamos as mulheres que trabalham no setor informal, que realmente nós estamos a falar da maioria, portanto, do trabalhador informal é mulher, e nós temos até, já agora, também um trabalho no incentivo à formalização dos seus negócios, a capacitação em vários domínios, por exemplo, gestão de pequenos negócios, a autoestima, a comunicação e o marketing, para que as mulheres possam entender como gerir o negócio, como levar à frente o negócio e poderem até valorizar a atividade que desempenham como geradora de rendimento. Muito bem. Agora, Vanusa, vamos ouvir a Carla também. Certamente não concorda de tudo com o que a colega Vanusa acabou de dizer. Só para lançar aqui mais um dado, também o Ministério das Finanças tinha dito no ano passado que é preciso acelerar o empreendedorismo feminino, porque, segundo os cálculos, 71% das empresas em Cabo Verde são ainda chefiadas por homens. Diz também que nos próximos anos vão-se registrar movimentos mais acelerados de mulheres empreendedoras, pois é preciso também criar um ecossistema cada vez mais consolidado para acompanhar essa integração económica das mulheres. O que é preciso fazer para melhorar, portanto, esse ecossistema de apoio ao empreendedorismo feminino e também tentar reverter essa tendência de 71% de homens a dirigir ainda as empresas cabo-verdianas? Olha, o que é que eu falo? O Ministério das Finanças, o Ministro das Finanças é muito bom em discursos, é muito bom em anúncios, é muito bom em dizer que nós temos que acelerar, nós temos que... Aliás, o MPD gosta muito do acelerar, não é? Para dizer que este governo, a taxa dizia que era 60% em 2013, 14, eram 60% das empresas chefiadas por homens. E veja que já aumentou para 70%. Esses são os dados apresentados no ano passado. Exatamente. Ok. Não, mas está aqui também. Aumentou esses dados. Ou seja, temos mais homens à frente de empresas do que mulheres. E aqui nos leva a falar de uma outra coisa que tem a ver com a questão da autonomia de poder na tomada de decisões. Não é que, infelizmente, apesar da lei da paridade, apesar de muitos anúncios, ainda estamos aquém, não é, dos resultados que nós gostaríamos. As várias esferas de poder ainda continuam a necessitar de aumentar a participação de mulheres, porque os cargos de decisão e de poder ainda são masculinos, apesar da lei da paridade. Então, por exemplo, são 71% das empresas são chefiadas por homens, mas já tivemos 60%, ou seja, 40% das mulheres já tinham chefiado. Então, a situação piorou. E aqui, voltando à questão, eu queria só fazer um ponto antes de passar para responder. Por exemplo, eu penso que Cabo Verde neste momento está a passar por um momento de transição. Quando eu falo de transição, porque, por exemplo, e aqui eu concordo com a colega, é preciso ter aqui algumas medidas voltadas para os rapazes. Porque quando nós olhamos para as meninas, mesmo nas universidades, o perfil está a mudar. O perfil de escolha de curso, o perfil até de profissões está a mudar. Neste momento nós temos mais mulheres no ensino, mais meninas no ensino secundário, mais mulheres no ensino universitário, inclusivamente nos cursos que há 10 anos atrás os cursos de engenharia eram um perfil muito masculino. Neste momento é o contrário. Okay. Os cursos, por exemplo, voltados para gestão e economia eram também cursos muito masculinos, mas neste momento encontramos 80% de meninas nesses cursos. Já nos cursos mais de ciências e engenharia o número é um pouco abaixo, mas aumentou drasticamente. Então estamos num perfil de mudança e momento de transição que é preciso algum tempo e temos que agora ter medidas voltadas para os rapazes. Os rapazes abandonam mais as escolas, os rapazes reprovam mais, mas porquê? Tem a ver também com essa desigualdade de género que é construída na própria sociedade. Você repara que você está na rua, por exemplo, dificilmente você vê uma menina a brincar
até as tantas da noite na rua, enquanto que a sociedade acha que isso é normal para os rapazes. Então, enquanto que as meninas estão em casa a aprender, a trabalhar e a fazer várias tarefas ao mesmo tempo, a dedicar-se ao estudo, os rapazes estão a brincar. Então, daqui na área é preciso fazer um trabalho inverso. Não, temos que começar agora, sim, porque senão daqui a 5 anos a situação vai ser pior. Então, e isso nos leva a uma outra questão, que são mulheres sobrecarregadas. E os dados dizem isso. As mulheres trabalham em média 10 horas por dia em atividades não remuneradas. Não é? Contrariamente aos homens. Então isso nós temos, por um lado, mulheres sobrecarregadas, não é? Que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, e isso acaba por também ter aí ou quando olhamos para os dados, ver que as mulheres acabam por não integrar-se, não interessarem por determinadas áreas, como, por exemplo, a política, ou mesmo até áreas de liderança, por exemplo, nas empresas, porque quando estão sobrecarregadas em casa ou sobrecarregadas na comunidade, e estar em cargo de liderança requer tempo. Você vai trabalhar e você não tem hora para voltar para casa. Tem que voltar às 10 da noite, se for preciso, à meia-noite e assim por diante. Então, o que é preciso fazer agora para mudar esse ecossistema do empreendedorismo, para, no sentido de empoderar cada vez mais essas mulheres que já estão a tomar a dianteira em alguns ramos, sobretudo na educação? Aqui, primeiro, nós temos que ter esse cuidado com os rapazes e com as famílias, não é? É um trabalho que nós temos que ver, que analisar, e não seria nada de novo, porque os caminhos, no fundo, já estão apontados. Agora é preciso ter medidas concretas, mas depois fazer o seguimento e avaliação dessas medidas, não é? Porque nós não negamos que existem medidas, mas se não há um seguimento, se não há um financiamento, digamos assim, mais robusto para essas medidas, nós não vamos conseguir. É preciso primeiro aliviar, e já se disse isso, o fardo dos cuidados não remunerados, que está principalmente sobre as mulheres, não é? Como eu disse há pouco, o plano de cuidados é excelente, mas agora ainda a sua implementação está muito aquém, então os resultados vão demorar para aparecer. É preciso sim continuar a questão da formação profissional e capacitação das mulheres, principalmente aquelas que estão no setor informal. Veja que as unidades de produção informal maioritariamente são chefiadas por mulheres. As mulheres estão nos mercados, as mulheres no fundo movimentam uma grande parte da economia cabo-verdiana, mas que depois ficam sobrecarregadas, então não aparecem e às vezes nós brincamos a dizer que essa questão de que os homens é que sustentam a casa, isso não é verdade. Isso não é verdade. Muitos homens estão a ser sustentados pelas mulheres. Não que seja uma coisa má, mas é que esses homens acabam por não tomar conta ou ocupar de uma outra área, que são as atividades não remuneradas. É preciso... aqui nós temos que formar as mulheres para conseguirem utilizar ou adotar tecnologias de empoderamento económico, ou seja, ter aplicações que existem isso em vários outros países, mesmo países africanos que têm vários exemplos de práticas e lições positivas que nós podemos aprender com esses países. Então é preciso também analisar o próprio ciclo de vida e poder orientar o país, começar com a educação. Há a inclusão nas escolas, por exemplo, do módulo sobre o género, mas às vezes quando nós analisamos o perfil, nós vamos continuar a analisar, ver que apesar desses ganhos, por exemplo, as próprias desigualdades de género, os próprios preconceitos continuam a imperar desde crianças com essa divisão. Então eu diria, politicamente falando, que nós precisamos também aqui, não concordando com a minha colega, nós precisamos de um governo que faça mais e fale menos. António Monteiro, em empreendedorismo feminino, o que é que o país precisa fazer para alavancar esse ramo? Bem, nós pensamos, o CID pensa que nós temos que criar as condições e facilitar o acesso, repito, facilitar o acesso a estas mesmas condições financeiras para que as mulheres cabo-verdianas, aquelas que estão sobretudo no ramo de pequenos negócios, possam ter a capacidade financeira de poderem melhorar as suas atividades comerciais. E é preciso também que haja um acompanhamento técnico
diria mesmo de forma permanente, para assessorar estas mulheres, para que os negócios, ao invés de terem períodos oscilantes, tenham períodos estáveis e que consigam, a partir destes mesmos negócios, ganhar o pão de cada dia. Portanto, a disponibilização financeira por parte das entidades com responsabilidade na matéria, nós pensamos que é fundamental para que isso possa acontecer. Por exemplo, nós poderíamos falar na criação de um fundo nacional específico para negócios femininos. Fala-se muito na Progarante, na Proempresa. Mas, Monteiro, há um banco que foi criado, um banco jovens mulheres que António, tem esse foco. José António, sim, tudo bem, tem esse foco. Agora vamos lá ver quais são as dificuldades que as mulheres que estão no mundo do negócio têm para poderem aceder aos investimentos. Esse é o grande problema. Quer dizer, o problema não é só dizer que existe, que está aí, vá lá buscar. Não, o problema é a acessibilidade. Nós temos inúmeras barreiras que fazem com que o acesso ao financiamento seja extremamente dificultado. Ora, por exemplo, aqui em São Vicente, e mesmo na cidade da Praia, vê-se com muita frequência as mulheres com o balaio de peixe ou o cesto de peixe na cabeça a vender todos os dias. Ora, talvez se nós parássemos um bocado, refletíssemos e chegássemos junto dessa comunidade importante que nos alimenta e procurássemos saber qual a melhor forma que temos que as ajudar, provavelmente conseguiriam ganhar muito mais, conseguiriam vender um produto de muito melhor qualidade e, consequentemente, o Estado teria menos preocupações com estas mesmas mulheres. No entanto, muitas delas, admito que algumas podem ter tido a sorte de ter o financiamento, mas muitas delas, a grande maioria, por exemplo, que eu conheço, não tiveram essa possibilidade, independentemente de termos um banco no feminino. O banco pode estar no feminino ou pode estar no transgênero, qualquer que seja o género, mas aqui a questão que conta, José António, é a disponibilização destes meios. As burocracias que às vezes se colocam dificultam o acesso. Mas pelo menos se diz que esse banco já não merece, não é preciso tanto essas formalidades, as garantias que tanto se pede nos bancos tradicionais. Não é, Vanusa? Não tenho essa informação. É portanto, verdade. Pelo menos é o que na apresentação e durante vários programas, nos debates, tem-se defendido isso. É exatamente isso. Bom, eu não tenho essa informação se essas burocracias foram cortadas, mas a verdade é que, por exemplo, você chega aqui neste momento, aqui em São Vicente, vá, por exemplo, à Praça Estrela, vá à Rua da Praia, é só ver o número de jovens, moças, mulheres cabo-verdianas, são vicentinas, numa situação, quer dizer, não conseguem ter, por exemplo, 20 mil escudos ou 50 mil escudos para melhorarem o seu negócio. E como fazer isso, Vanusa? Não conseguem ter isso. Portanto, independentemente do banco, vou terminar já, José António, independentemente de termos o banco, mas a verdade, o que impede, o que é um grande emperramento que nós temos à nossa frente, é o acesso, diria, bom, entre aspas, com alguma facilidade e com responsabilidade para se pagar ao financiamento. Porque se nós não tivermos isso, as nossas mulheres, as nossas jovens que procuram um ganha-pão no comércio do dia a dia, terão de grandes dificuldades. Vanusa, não é o que pensa, não é? Sim, eu acho que eu acho que aqui o colega António Monteiro, talvez como assumiu que não tem informações sobre o Banco Jovem Mulher, era se calhar conveniente deixar aqui algumas informações desse banco que foi criado há 6 meses, e o propósito da criação deste banco é precisamente
para promover o investimento dos projetos dos jovens e das mulheres. E nesses 6 meses, o banco já financiou centenas de projetos com clara incidência sobre os projetos das mulheres. E contrariamente àquilo que disse aqui o colega António Monteiro, esse banco veio exatamente para eliminar as burocracias, as barreiras de acesso ao financiamento. Até porque a submissão para o pedido de financiamento é feita até por um aplicativo no telefone. A pessoa, obviamente, tem que ter a sua empresa formalizada. Formalizando a sua empresa, faz essa aplicação no telefone e no prazo de 15 dias tem uma resposta. Pode pedir um financiamento, por exemplo, de 500 mil escudos a um juro de 5% e vai pagando aos poucos, e conforme o cumprimento desse pagamento, poderá, havendo necessidade ou interesse, pedir mais prestações ou mais investimentos para expandir o seu negócio. Esta é uma medida que veio realmente dinamizar o setor dos investimentos, acesso ao financiamento para projetos de jovens e de mulheres, porque nós sabemos que as mulheres são muito empreendedoras, temos jovens muito empreendedores e realmente havia essa necessidade de se acabar com essa burocracia. E nós tivemos, por acaso, há uns meses, a oportunidade de participar num evento onde havia várias mulheres que tinham sido selecionadas ou beneficiadas com esse financiamento, e hoje em dia já têm a sua empresa estável e pensando no crescimento, de alargamento, até de dar emprego a outras pessoas. Ou seja, a burocracia em termos de acesso ao financiamento já agora não é nenhum problema. No que diz respeito ao Banco Jovem Mulher, a ideia é exatamente eliminar essas barreiras. Mas estou a dizer que essas barreiras já estão eliminadas, já há trabalho, sim. já há resultado? Não, o processo não é igual a um banco comercial tradicional. Mais facilitado, não é, Carlos? Mais facilidade. E a Vanusa está a dizer que já tem, nos últimos 6 meses que foi criado esse banco, em termos de resultados, aponta centenas de financiamentos. Bom, eu quero ver os relatórios, agora que ela nos dá essa informação. Vou ter que pedir, não é? Talvez a partir do Ministério das Finanças, e não só nesse banco, informações para confirmar. Não é? Porque o que eu sei é que os empreendedores, a maioria vai para as organizações de microcrédito para obter financiamento. Não é? Eu não vou... E o crédito é muito elevado nessas organizações. A taxa de juros, mas mesmo a taxa de juros a 5% também é elevado. Quantos empreendedores, quantas pessoas vão começar o negócio ou vão querer reforçar o negócio com uma taxa de juros também a 5%? É elevado. Então eu gostaria aqui, eu vou pedir mesmo mais informações para ver essa questão. Por que eu estou a dizer isso? Eu estou a dizer isso porque eu vejo, por exemplo, uma outra política do governo, que é o RSI, Rendimento Social de Inclusão, por exemplo, que neste momento o ministro está em encontros com os beneficiários, parecendo que o ministério já não tem técnicos. E quando nós perguntamos ao ministro, ou quando até nós perguntamos ao governo, mas quantas pessoas, por exemplo, saíram do nível 1 do cadastro para o nível 2 com base nessa medida, nessa política, o rendimento social de inclusão, não nos dá essas informações. Certo? É por isso que nós continuamos a repisar nessa questão, que nós queremos ver resultados. E resultados não é apenas anunciar, você tem que publicar esses resultados, para nós podermos ter essa noção. E aí, quando eu falei no início já do programa em relação aos retrocessos, tem também a ver com essa questão dos dados, principalmente dos dados, as estatísticas de género que nós temos que ter. São informações que nós precisamos ter para avaliar,
não é? Para saber se existe impacto de facto na implementação dessas políticas, porque uma coisa é falar, não é? Outra coisa é nós termos acesso a esses dados para podermos de facto saber se os resultados têm sido alcançados ou não. Este é um grande problema desta governação com no início do mês resultados. também, Carla Carvalho, a presidente da OMCV, tinha apontado a implementação das políticas públicas de igualdade de género como entre os principais desafios que as mulheres enfrentam em Cabo Verde. E, dentre os desafios também futuros, indicou a necessidade de reforçar o empoderamento econômico das mulheres, combate também a informalidade laboral e ampliando o acesso ao crédito e à propriedade de terras. Aqui a Vanusa já veio com dados de que esse banco mulher jovem ou jovem mulher, esqueci a ordem agora, jovem mulher, nesses 6 meses, meio ano, está já a ter resultados que ele considera satisfatórios. Mas são anúncios da deputada Vanusa, eu quero ver anúncios oficiais. Não que eu esteja a duvidar dela, mas eu prefiro ver os relatórios para confirmar se sim, porque o que nós vimos nos últimos 6 meses foram encontros do Ministro das Finanças com essas mulheres. E agora qual é que tem sido esse impacto? Sim. Está a ver? Sim, então... se me permite, senhora jornalista, a deputada Carla faz aqui uma afirmação que, no mínimo, deixa-nos estupefacto. Por quê? Porque diz que o governo não passa de anúncios, não é? É verdade. E depois diz que não tem informação. Para saber se não são anúncios, tem que ir atrás de informações. Informações são públicas. Não, vocês têm informações privilegiadas. Esses dados do banco. Onde é que esses dados estão publicados? Onde é que esses dados estão publicados? Senhora, a deputada tem informações privilegiadas que eu não tenho. Ok, deixemos a Vanusa então indicar as fontes. A senhora deputada, como deputada, conhece o seu estatuto e sabe que, pedindo informações, as instituições têm por obrigação de enviar as informações. Olha, estou à espera há 6 meses de um pedido que eu fiz ao Ministro da Agricultura. É só para lhe dizer como é que eu não tenho acesso aos dados. Jornalista, eu gostaria de poder completar o meu raciocínio. Deixamos então a Vanusa terminar. Com tranquilidade. Eu gostaria também de poder fazer a minha comunicação com essa mesma tranquilidade. Vamos lá, avança. Portanto, a deputada Carla sabe... Sim, não esquecemos de si. Eu acho que eu estou em desvantagem em relação ao tempo. Vamos lá. Portanto, a deputada Carla sabe que o Estatuto dá-lhe essa prerrogativa de ter as informações e as instituições são obrigadas a dar essas informações. Portanto, os dados relativamente ao Banco Jovem Mulher e a todas as outras informações de todos os outros setores podem ser sempre solicitados. Relativamente à questão do Ministro que está em encontros, o Ministro, não sei se sabe, o Cadastro Social Único é do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, onde nós temos também o rendimento social de inclusão, que é um dos mecanismos de transferência direta de rendimento às famílias, mas não só. Aí nós podemos entrar na inclusão produtiva, que é um outro programa que vai fazer com que as pessoas que estão na pobreza extrema e que oferem esse rendimento social de inclusão de 5.500 escudos, a essas pessoas são dadas formações, capacitações e até kits montantes em dinheiro para alavancarem o seu pequeno negócio e terem autonomia financeira e terem o seu próprio rendimento e não dependerem do Estado. Porquê? Porque o governo não quer que as famílias fiquem atadas àquilo que são os rendimentos, que são mínimos, mas na possibilidade dessas mesmas famílias poderem ter mais. Nós já temos, neste momento, milhares de jovens que já passaram, sobretudo mulheres, que já passaram pelo programa de inclusão produtiva e tem sido produzido dados que mostram os resultados dessa medida de política. A Carla está a dizer onde encontrar esses dados para... Os dados devem ser solicitados ao Ministério em causa, é só pedir.
faz uma nota pedindo e o Ministério tem por obrigação responder, porque como deputada tem que ter acesso aos documentos. Muito bem. Não, eu só queria dizer que antes de irmos esse é ao o António ideal. Monteiro. Esse seria Sim. o ideal. Nós sabemos que os deputados do MPD têm acesso privilegiado aos dados, porque eu dou só um exemplo para mostrar porque é que nós não temos acesso aos dados. Há mais de 6 meses que eu pedi uma informação ao Ministro da Agricultura e não se dignou a responder. E quando é assim, inclusive o PICV já denunciou isso várias vezes. Mas não há outro mecanismo parlamentar de depois, exigir... o que é que nós temos é pedir muitas vezes ao Presidente para pedir a eles também. O PSV já denunciou isso várias vezes, por exemplo, nas informações da questão da TACV, que o Ministro das Finanças nunca se dignou a responder. E Monteiro tem também, os deputados do CID têm sentido essa dificuldade também? Sim, nós temos essa dificuldade, mas voltando à questão do Banco Jovem e Mulheres. Pronto, eu estou aqui no site do banco. Pronto, infelizmente não tem rigorosamente nada. Infelizmente, não tem rigorosamente nada. Portanto, não é possível, através do site deste banco, ter algumas informações básicas para se saber, por exemplo, que tipo de projeto... Monteiro, olha que a Vanusa conseguiu essas informações. Pode ter conseguido. Pronto, tem ligações privilegiadas que nós, os deputados da UCID, não temos. Portanto, é possível que tenha. E já agora agradecia e pedi aqui que a Vanusa nos disponibilizasse esses dados. Porque se em 6 meses conseguiu centenas, quantas centenas? 1,5 centena, 2 centenas, 9 centenas, 10 centenas de projetos financiados. A realidade que eu conheço bem, que é a de São Vicente, infelizmente, não se ouve falar rigorosamente nada deste banco. Portanto, o governo, ao criar este banco, nós admitimos que teve uma boa ideia, mas só a criação do banco em si não é suficiente. É preciso, como eu dizia, Zé António, há bocado, é preciso romper as barreiras, retirar as pedras do caminho para que as mulheres tenham acesso ao financiamento. Mas para que se possam organizar melhor. Senhor deputado, portanto, pelo menos a filosofia desse banco é facilitar esse acesso. Até via telefone pode-se pedir os financiamentos, pelo menos a filosofia desse banco. Sim, mas repare, José António, o problema não é pedir, o problema é ter acesso. O problema, quer dizer, eu entro aqui, mandam-me cadastrar, mandam fazer isso, mas agora, quanto tempo eu levo para ter acesso? Ele está a dizer que é questão de dias. O que é me pedido, estás a ver, José António? O que é me pedido em troca para ter acesso a esse montante? Que garantias devo eu dar? Isso já chegar... Devo dar a casa dos meus pais, enquanto jovens? Devo dar o cargo do meu irmão? Que garantias? Por exemplo, aqui nós temos que assumir de uma vez por todas, porque uma coisa é um banco, outra coisa é a criação de um fundo. É por isso que eu falei no fundo há bocado. Um fundo terá, de certeza absoluta, uma outra filosofia. Porque o banco tem como parceiros, provavelmente, outros bancos. Mas há essa garantia que supostamente é assumida pelo Estado. Não há, porque eu conheço, vou dizer aqui uma coisa, eu conheço situações extremamente complicadas em que, através de uma das instituições do Estado, que recorreu-se a um empréstimo, montou-se um negócio e agora a pessoa está na iminência de ficar sem, por exemplo, a sua casa familiar. Mas olha, portanto, Monteiro... não é isso, é preciso termos cautela, muito cuidado, porque a pró-empresa, o governo diz que não, nós temos essa questão. E depois os bancos são implacáveis. Bom, para terminar, para terminarmos isso, deixemos um minuto para a Vanusa esclarecer essa questão e depois vamos para a Carla Carvalho para um outro ponto. Eu acho muito difícil, sendo que o deputado diz que não conhece, vir dizer que não é assim. Se entra no site e pede que se cadastre, é porque deverá fazer um cadastro para que fique um registro.
E para saber se existe ou não esse banco e o do trabalho que tem feito, eu sugeriria que solicitasse uma visita ao banco para saber quantos projetos já financiaram. Eu tenho uma indicação de mais. Eu peço desculpas. Não, eu fiz o meu trabalho, caro deputado. Eu andei no terreno até ontem, cheguei a casa às 7 da noite em visitas. E para dizer que, ao contrário daquilo que diz, nós vamos às visitas, falamos com as instituições para obter dados das instituições e não só os dados que nos são dados pelo governo ou de outras formas. Nós devemos confirmar esses dados. Agora, para dizer o seguinte, também nós temos que ser aqui claros. A colega deputada Carla diz que essas medidas não funcionam. Eu gostaria de solicitar ou sugerir à deputada Carla que fosse ao site do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social para ver o depoimento que as jovens mulheres peixeiras do seu município, São Miguel, deram prestando a sua declaração relativamente ao financiamento que obtiveram e que hoje fazem com que o seu negócio esteja a prosperar. Muito bem. Carla, um outro assunto, a questão da violência baseada no género, a questão também do assédio, que é considerada ainda preocupante. Como é que tem funcionado? Apesar de várias campanhas de sensibilização, parece ainda que a situação persiste. Há o problema também no acesso, portanto, aos apoios jurídicos, assistência social a essas vítimas. Ainda é preciso continuar a trabalhar, não é? A buscar mudanças de mentalidades. E aqui eu tenho que fazer uma nota em relação à Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a VBG, que tem feito uma ONG, mas também há outras ONGs que têm feito um trabalho excelente no combate à VBG, formando, porque é preciso formar, e formar é prevenir a violência, mas também é preciso trabalhar com as vítimas e trabalhar com os agressores. Também aqui o Ministério da Justiça tem um trabalho interessante e importante com os agressores para a sua não reincidência. Então esse deve ser o caminho, porque a questão do combate à violência, apesar dos progressos, mas é uma área, um setor que a todo momento é preciso estar vigilante, porque senão nós podemos retroceder nos ganhos até aqui alcançados. E olhe que a legislação, nós temos uma lei especial de VBG, mas por razões várias, que nós não vamos entrar aqui no mérito da questão da morosidade da justiça, etc, as pessoas acabam por fazer a queixa, mas depois não há um seguimento. E essa questão de seguimento tem também resultado em vários casos de feminicídio que nós conhecemos aqui no país, seguido muitas vezes de suicídio. Então são casos que é preciso, a lei precisa ser revista. E a lei precisa ser revista porque também até a lei especial VBG, que já estava no papel muito bonito, teve um retrocesso. Certo? Porque deixou de ter essa urgência no tratamento das questões que já não era tratada, mas pelo menos mudanças que houve no Código Penal acabou por também tirar... Esse é o único aspecto que consideram como retrocesso. É um retrocesso, mas também a própria morosidade da justiça acaba por não permitir que a implementação da lei seja eficaz. É um outro retrocesso. Há dias eu estava a falar, eu apontei uma outra questão, que é retrocesso em que medida? Na medida em que é preciso ver a sua implementação. Porque se você tem uma medida, você tem uma política e você não a implementa, ela não é eficaz, portanto, também é um retrocesso. Quando eu falo, eu tenho que repetir da questão do fundo de apoio à vítima. O fundo de apoio à vítima é para socorrer as vítimas, é para as vítimas. E olha que as vítimas não são atendidas apenas pelo ICIEG, existem várias instituições que fazem um atendimento à vítima. Então essas instituições precisam também ter acesso a esse fundo para poderem fazer o seu trabalho com mais eficácia. E a prestação jurídica... Outra coisa que nós consideramos um retrocesso, quando o governo resolveu acabar com os casos de direito, as mulheres ou as vítimas, não diria apenas as mulheres, porque as vítimas não são apenas mulheres, as vítimas também ficaram um pouco desamparadas, porque
fizeram acordos ou transferiram esses serviços para as câmaras municipais. Então, a forma como até os atendimentos são feitos, esse apoio apoio jurídico através das câmaras municipais não tem funcionado. Então, e mais, mesmo o próprio, através da ordem, por exemplo, durante muito tempo, ou só quando há alguma crítica pública, principalmente da oposição, é que o governo repassa, por exemplo, para a ordem dos advogados o montante para os advogados estagiários. Então, aqui são retrocessos que nós temos e que é preciso combater. Vanusa Barbosa, aqui a questão do assédio, a questão também da violência baseada no género, questões ainda consideradas preocupantes, mas nesse quesito também a questão da prestação de apoio jurídico, assistência social às vítimas. Como é que estamos nesses aspectos? Se a Carla tem razão quando diz que tem havido esses retrocessos, como acabou de apontar. Senhor jornalista, eu lamento dizer que, na minha perspectiva, e acredito que os dados que eu tenho, e até na conversa com as instituições, no caso concreto, o ICIEG, que é a entidade governamental que coordena e implementa as políticas de género e o seu seguimento e avaliação, nós não temos essa informação. Essa instituição trabalha com as vítimas e também trabalha com as organizações da sociedade civil, as associações que ela aqui referiu, a Associação de Combate a Associação Cabo-Verdiana de Combate à Violência Baseada no Género, mas também outras associações. Estamos a falar da OMCV, da Morab, estamos a falar de grupos específicos, mulheres deficientes, mulheres imigrantes, estamos a falar de homens através do Laço Branco, grupos profissionais como mulheres juristas, mulheres economistas, parceiros institucionais bilaterais e multilaterais, sindicatos. Portanto, o ICIEG, quem tem a competência de implementar, fiscalizar, seguir, avaliar as medidas de políticas atinentes ao género, faz esse trabalho em concertação com a sociedade civil. Agora, ela fala, no caso específico, do Fundo de Apoio às Vítimas. O Fundo de Apoio às Vítimas é um fundo que se criou em 2023, fez a sua regulamentação e sua implementação. E logo no Orçamento de Estado de 2023 teve uma verba de 42 mil contos. E neste momento, no Orçamento de Estado para 2025, tem uma verba de 45 mil contos. E esse fundo é alimentado com o quê? Com as custas processuais dos processos que têm a ver com o VBG, mas também com a venda de produtos que são apreendidos pela Justiça. Então, o que é que acontece? Esse fundo vai prestar os apoios emergenciais, quer apoios jurídicos, mas também psicológicos e todo o tipo de apoio necessário. Também faz o acompanhamento das vítimas, a sua capacitação. O objetivo aqui não é apenas pegar nas vítimas, pô-las num centro, numa casa de abrigo ou numa casa de acolhimento e deixá-la lá estar. Não, é dar a essas vítimas a capacitação necessária para que ela possa ter a sua autonomia e também é dada à vítima um kit de atividade geradora de rendimento para que possa, porque muitas vezes essas vítimas têm alguma dependência económica ou financeira do parceiro, e isso acaba por criar obstáculos à sua desvinculação daquela relação. Ou seja, há essa resposta. Há essa resposta. E em relação à prestação de serviços jurídicos que passou para as câmaras municipais, a deputada está a dizer que isso revelou-se ineficaz. Não, as câmaras municipais têm na sua estrutura os centros de apoio à vítima. Que não funcionam. Que funcionam, sim senhora. Temos 18 centros de apoio à vítima neste momento, todos os municípios, com a exceção de 4 municípios neste momento, que não têm ativo, mas têm esses centros que fazem o atendimento dessas vítimas, fazem diria, para além disso, a dinâmica da sensibilização para as questões de género e tudo isso. Agora, depois nós temos a parte técnica, por exemplo, havendo um caso onde a vítima esteja em risco, o que é que se faz? Encaminha-se essa vítima para o ICIEG. O ICIEG dá
o andamento aos processos. Mesmo relativamente às associações que trabalham a questão de género, o procedimento é esse. As associações atendem as vítimas e reencaminham-nas para o ICIEG para dar o devido acompanhamento técnico, psicológico, social e por aí adiante. António Monteiro. Me permita só fazer 10 segundos de uma... Sim, só 10 segundos porque temos António Monteiro... É o seguinte, encaminha para o ICIEG, mas a deputada pode precisar quantos técnicos tem o ICIEG. O ICIEG, neste momento, precisa de técnicos, precisa de reforço institucional. Ela está descapitalizada e não consegue fazer esse trabalho. Por isso que eu disse que não consegue responder às necessidades, aos desafios. Monteiro, e como é que tem acompanhado essa situação? A violência baseada no género, a questão do assédio, questões ainda consideradas preocupantes, mas também tem a questão do apoio jurídico e assistência social às vítimas. José António, nós temos aqui um grande problema, de facto, que tem a ver com a violência baseada no género. A nível mundial, segundo dados da ONU-DC, em 2023, mais de 87 mil mulheres foram assassinadas. Repito, 87 mil mulheres. E por este mundo fora, temos dados que nos assustam. E dá a impressão que em Cabo Verde, a nossa dimensão, nós estamos a copiar aquilo que passa por este mundo fora e a replicar aqui nas ilhas. Portanto, nós temos, os dados que temos é que 1 em cada 5 mulheres, isto é, 20% das mulheres cabo-verdianas sofrem de VBG. 20%. É um número muito grande, é um número que diria mesmo assustador e que é preciso pôr-se termo a esta situação. Portanto, como fazer para pôr termo a esta situação? Em primeiro lugar, nós temos que ouvir a sociedade civil cabo-verdiana. Segundo os dados da Afrobarómetro, 69% dos cabo-verdianos agem, 69% dos cabo-verdianos acham, melhor dizendo, acham que o VBG é um dos grandes flagelos deste país e que é um dos grandes problemas que as nossas mulheres em Cabo Verde enfrentam. Portanto, é preciso, com base nesta percepção, atuar. E atuar no sentido de criar as várias condições. Primeiro, o acesso a, o que existia antes, o governo do MPD retirou, a Casa do Direito. O acesso de forma facilitado. As pessoas que se sintam ameaçadas, que se sintam pressionadas em todos os sentidos, quer a nível verbal, quer a nível físico, possam recorrer para garantir os seus direitos. E isto, infelizmente, este acesso está mais dificultado porque não existindo estas casas de direitos ou não existindo instituições que tenham essa funcionalidade tout court, de forma rápida, fica extremamente mais difícil. Muito bem. Monteiro, um outro aspecto ainda sobre as políticas públicas direcionadas às mulheres é a questão do acesso também à saúde. Sobretudo temos, nos casos, quando as mulheres estão em situação de gravidez, também outros em situação de vulnerabilidade, há queixas também sobre o acesso aos sistemas de saúde. Esse é um outro problema, a questão do acesso da saúde, acima de tudo saúde feminina e reprodutiva, é um outro grave problema. Nós entendemos que, é preciso dizer aqui, Zé António, com uma dose da verdade que se impõe, que nós temos tido evoluções nesse aspecto, mas o patamar que o país chegou hoje, teríamos que ter já este problema da saúde reprodutiva e feminina completamente resolvida. Mas ainda não a temos resolvido. Portanto, é preciso que os vários centros de saúde, os vários hospitais que nós temos por estas ilhas espalhadas, tenham todas as condições, quer a nível técnico, em termos de recursos humanos, quer a nível de equipamentos de diagnóstico. Porque aqui em São Vicente, por exemplo,
Bom, eu não posso confirmar neste momento exatamente se isto está a acontecer, mas hora e meia ouve-se falar que vai-se fazer uma mamografia, por exemplo, um exame de mamografia, onde o mamógrafo não funciona, está avariado. As pessoas são obrigadas a recorrer ao privado. E o custo é superior. Um custo superior e não se tem. Por exemplo, o aparelho de TAC em São Vicente. Montou-se um aparelho de TAC, mas está ali à espera que haja as condições humanas para poder funcionar. Quer dizer, eu acho que a dimensão que o país está tendo neste momento, independentemente, e volto a repetir isso, independentemente dos ganhos que nós tivemos da independência até este momento, mas nesta altura já era o momento para termos... Já se ultrapassaram esses problemas. Quadros técnicos suficientes e equipamentos de diagnóstico suficientes para podermos... Vamos agora, em vez da Carla, e depois vamos... Feminina e não, até só para responder uma questão muito rapidamente. 10 segundos. O colega António Monteiro disse aqui que as vítimas ficam sem um apoio técnico, não é? De assistência jurídica. Isso não é verdade, senhor deputado. Existe um protocolo, entre o governo e a Ordem dos Advogados. E tem feito esse trabalho. E, contrariamente àquilo que havia, das queixas que havia constantemente relativamente ao serviço prestado pela Casa do Cidadão. Hoje em dia não há... Casa do Direito, peço desculpas. Hoje em dia não há essas reclamações. Há sim esse serviço prestado através da Ordem dos Advogados. Muito bem, isso também já levantamos. Entre o Governo e a Ordem. Carla Carvalho, o acesso à saúde. Há esses problemas que o Monteiro tem estado a elencar? Há essa e há mais, mas o protocolo entre a Ordem e o Governo funciona muito mal porque o Governo não repassa o dinheiro que é preciso. Isso é uma outra questão, já está ultrapassada aqui. Mas nós vemos com alguma preocupação quando nós falamos da saúde e nós falamos da saúde e principalmente a questão da mortalidade materna. É uma questão que nós temos e os dados têm oscilado, é verdade, mas nós já chegamos a casos, por exemplo, em que há uma taxa muito elevada. Por exemplo, em 2019, nós tivemos 105, não é? A taxa era de 105 por cada 100 mil nados vivos. Então, isso é muito elevado. Baixou, mas tem sido muito a oscilar. Então, é uma questão que nos preocupa e aí sim o governo tem que fazer investimentos, tem que ver onde é que está o problema, porque se neste momento, por exemplo, mais de 80% dos partos, por exemplo, é feito com profissionais nas estruturas de saúde. E nas estruturas de saúde e mesmo o acompanhamento, porque às vezes é mais fácil dizer não, as mulheres não estão a fazer o acompanhamento, o pré-natal, mas não é isso, é preciso ver as condições que existem. As pessoas passam muito tempo à espera de uma consulta, muito tempo à espera de uma análise, muitas vezes quando vai não tem as máquinas não funcionam. Exatamente. Certo? Então são questões que nos preocupam do ponto de vista da saúde, porque nesse aspecto e de especialistas, não é? É necessário ter especialistas nas estruturas de saúde para cuidar da saúde da mulher, certo? Poderíamos falar aqui dos homens, mas estamos a falar da saúde da mulher, ficamos por aqui, mas é uma questão que tem que ser revista. As mulheres que vão, por exemplo, para as maternidades, você tem que pagar a cama, você tem que pagar um conjunto de taxas para depois, por exemplo, até ter acesso à alta e ter um medicamento e ir para casa. São questões que nos preocupam e que a saúde deve criar essas condições. A Vanusa está a fazer sinal que não é verdade. Mas é. Sim, temos ouvido histórias de Vanusa, temos ouvido história de mães que foram ter filhos e que supostamente há esse relato. Senhor jornalista, não, vamos lá repor a verdade dos fatos. É assim. A colega Carla falou aqui da taxa da mortalidade materna e falou 2019, de 2019 105 por cada 100 mil nados vivos. E disse que baixou, mas não disse para quanto é que baixou. Em 2022 baixou para 36,8%. Quer dizer, voltou a subir novamente. Voltou a subir. Colega deputada, vamos deixar eu tenho ouvido a senhora com muita tranquilidade sempre mudar.
Portanto, eu agradecia esse mesmo respeito. Portanto, abaixou para... É por falta de respeito, vamos lá. Por 36,8 por cada 100 mil lados vivos em 2022. Portanto, ela preferiu dizer um dado mais elevado, que é para criar o alarme social. 98,4% dos partos são assistidos por profissionais de saúde. E importa aqui dizer que todo o pré-natal, toda a questão da saúde reprodutiva é feita de forma gratuita e prioritária nas estruturas de saúde públicas. As grávidas fazem todos os exames, fazem todas as consultas, têm prioridade na feitura desses exames e análises comparativa em relação a outros doentes. Nós temos, sim, dificuldades e nós, enquanto deputados, enquanto políticos, devemos ter falar dessas questões de uma perspectiva pedagógica. Há, sim, relatos de casos que terminam de forma trágica, porque também, e se nós devemos juntar a nossa voz para fazer esse apelo, porque muitas mães chegam no dia do parto e não fazem nem um único pré-natal. E muitas vezes são situações de risco, de gravidezes de risco, que quando já vão descobrir, já é tarde demais. Agora, Vanusa, também não sei se já ouviu alguns relatos de mães que ficam praticamente retiros depois de dar a luz por não pagar... Isso não corresponde à verdade. Por não pagar... Não, eu peço desculpa, mas isso não corresponde à verdade. Esta é uma narrativa que se quer implementar. Não, são relatos. Eu, por exemplo, já ouvi esses relatos. Sim, não sei se é verdade. Todos os doentes... Mães que ficam retidas depois de dar a luz, ter alta e não conseguem sair porque tinham que pagar aquela taxa. Não é bem assim. Todos os doentes, em todos os hospitais do mundo, têm que pagar a taxa de internamento. Quando se diz pagar a cama, eu vi nas redes sociais as pessoas dizem, mas a cama de ferro. Não é isso, é o internamento, porque a saúde custa, tem um custo e é elevadíssimo. Então admite que tem que pagar esse... Admito que tem que pagar cerca de 2 mil escudos, mas, isso é que importa dizer, as pessoas que não têm condições de pagar por pobreza, por algum outro fator, é acionado a assistência social do hospital, que emite um documento em que a pessoa pode sair sem pagar esse valor, e isso acontece todos os dias, para dizer, eu quando fui ter o meu bebê há 4 anos, havia 2 senhoras no mesmo quarto que não tinham condições, as assistentes chegaram, fizeram o documento e elas saíram sem pagar os 2 mil escudos. Ou seja, o problema talvez esteja em chegar a essa assistência, a comunicação. Não, mas a assistência faz parte da estrutura de saúde. Na maternidade, mas em todos os outros setores do hospital, há assistentes sociais que fazem esse trabalho para as pessoas que não têm condições financeiras para pagar a taxa de internamento. Agora, dizer que as pessoas ficam retidas porque não têm dinheiro para pagar, isso é falso e quer-se introduzir essa narrativa, mas eu acho que vamos no mau caminho. Em relação aos equipamentos que o Monteiro disse em São Vicente, que já é momento de se ultrapassar a falta de equipamento para fazer mamografia, entre outros ataques. O equipamento já existe, a TAC também já foi instalada há pouco tempo. Nós temos essa questão de muitas vezes, ou algumas vezes, esses equipamentos avariam. Nós temos que fazer o trabalho no sentido de criarmos uma equipa de manutenção desses equipamentos. Muitas vezes essas manutenções são feitas por equipas estrangeiras. Mas eu gostaria de pegar, se me permite, na questão do acesso. Nós temos aqui uma medida que foi tomada, que é a isenção da taxa moderadora, que cobre, já cobriu 446 mil pessoas relativamente à isenção da taxa moderadora na saúde. Isso já sabemos, tem essa taxa. Agora, deixa-me só o Monteiro fazer um minuto de hora a pé. Monteiro, só para terminar essa parte. Para terminar essa parte... Depois a Carla, vamos entrar num outro tema. Que infelizmente acontece. As pessoas vão dar à luz, ter os filhos, e sem condições, e são obrigadas realmente a pagar. E se não tiverem o valor, ficam aí retidas até que alguém apareça para pagar. Eu já paguei várias vezes. Portanto, não pode dizer que é mentira. Não pode dizer que é mentira, porque é verdade, acontece. Agora, os serviços sociais provavelmente têm que ser mais eficientes, porque há pessoas que realmente
não conseguem pagar. Vou dar um outro exemplo. Há pessoas que não vão fazer o curativo, só para ter uma noção, não vão fazer o curativo aos centros de saúde porque muitas vezes não têm 150 escudos. É a situação que mas também aquela taxa moderadora, se calhar é preciso a pessoa também levar aqueles comprovativos. Carla, só para fecharmos essa parte. Sim, não, eu confirmo que acontece. O problema é que aqui é mais fácil justificar que as pessoas é que não sabem, as pessoas é que não estão a dizer a verdade, mas acontece. E é preciso, as pessoas às vezes ficam aí 1 dia, 2 dias para depois chegar o serviço de assistência, não é? O social, para fazer o papel e não sei o que mais. Mas primeiro dizem, você tem que pagar, fale com a sua família. Aí quando vêem que a situação as pessoas não conseguem pagar, aí sim é que intervém o serviço. Então são questões e várias outras questões a nível da saúde que é preciso rever, é preciso reconhecer. Reconhecer e avançar. Para poder resolver. Vamos só de dizer, afinal, há serviço social, não é? Não, eu nunca disse que não há. Eu nunca disse que não há. Do hospital mas funcionar é outra coisa. Sim, a obrigação do hospital é dizer ao paciente para pagar. O paciente é que tem que mostrar que não tem condições, assim aciona-se o serviço social para fazer as demarches para que o paciente não pague. Vanusa Barbosa, em representação do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia. Há dias tivemos informações de que o Presidente da República recusou o nome de Abrão Vicente para embaixador de Cabo Verde em Portugal, apontando ou alegando aquelas linhas vermelhas que o Presidente da República diz que tinha sido partilhadas essas informações logo no início do seu mandato com o Governo. Como é que o Grupo Parlamentar do MPD recebeu essas informações? Naturalmente, é assim, para já, eu acho que há aqui algumas questões que precisam ser talvez esclarecidas. No processo da indicação de nomes para embaixadores para os postos diplomáticos, há uma primeira abordagem que é feita através do Ministério do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Presidente da República, porque é o Presidente da República quem nomeia, sob a proposta do Governo, neste caso do Primeiro-Ministro. É o que diz a Constituição da República no seu artigo 136, a linha C. Portanto, e fez-se esse procedimento. O que acontece no caso é que, no caso específico, não diria que houve uma recusa, até porque não se formalizou a indicação do nome de Abrão Vicente para o cargo de embaixador. Foi apenas o processo... A sondagem ao Presidente da República, e ele legitimamente aceita ou não o nome, apresenta ou não os seus argumentos para não aceitar ou aceitar esses nomes. Então foi isso que aconteceu. Na verdade, não há uma formalização da indicação do nome de Abrão Vicente, mas sim a sondagem, que é um procedimento normal, até porque muitas vezes faz-se esse procedimento, que é da abordagem ao Primeiro-Ministro através do Ministro de Negócios Estrangeiros, e posteriormente, havendo a aceitação desse nome, há até uma abordagem ao país onde o embaixador, o diplomata, vai se instalar, para ver se não há nenhuma incompatibilidade ou alguma, diria, algo que impossibilite a nomeação dessa pessoa. Nós acha que é coerente com as linhas vermelhas que o Presidente tem justificado para não aceitar alguns nomes? Não, tem sido coerente? Eu não gostaria de avaliar a coerência, né? Sim, não gostaria de avaliar isso, até porque o Presidente da República tem legitimidade para decidir as linhas vermelhas, pese embora é preciso dizer aqui que não há na nossa legislação nenhum critério que defina quem deva ou não ser, portanto, nomeado, pelo menos naquilo que diz, ou as linhas vermelhas que foram estabelecidas aqui pelo Presidente da República, que tem a ver com pessoas que já estejam aposentadas ou reformadas, pessoas que estejam na política ativa e coisas do tipo. Não existe na legislação cabo-verdiana nada que estabeleça estes critérios. Esses critérios são critérios subjetivos do Presidente da República, que nós respeitamos.
Entretanto, é preciso dizer que nós podemos até aqui discutir a questão desses critérios. Muito porque bem. se nós formos Carla ver... Carvalho, agora sobre esse suposto veto ou não aceitação do nome do Abrão Vicente, a Vanusa deu informação agora que o processo não chegou a ser formalizado, que é apenas uma sondagem. Acha que o Presidente da República foi coerente com os critérios, as supostas linhas vermelhas que tem apresentado? Bom, na verdade eu acho que esses critérios, essas linhas vermelhas já são subejamente conhecidas. Até estranhamos que o Primeiro-Ministro não faça essa sondagem tendo em conta os critérios definidos. E embora a indicação e nomeação de embaixadores seja uma competência partilhada, portanto cabe ao Presidente avaliar, não é, e nomear. Não é uma obrigação nomear, mas entretanto nós pensamos que o Primeiro-Ministro deve ter um pouco mais não só de articulação, não é, porque estava desenhado, claro, tendo em conta aquilo que são os critérios definidos pelo Presidente da República, que o nome em causa não iria passar. Mas mais, é que nós não podemos ver a nomeação tanto de embaixadores, mas também de outros cargos na administração pública como uma alternativa a derrotas eleitorais. Já estava a circular na sociedade cabo-verdiana, entre os analistas, inclusive, que o Abrão Vicente seria indicado para a Câmara Municipal da Praia, perdendo ele seria indicado para embaixador em Lisboa. Já era do conhecimento público desde o ano passado. Portanto, nós não vemos uma coerência aqui até do próprio Primeiro-Ministro, porque veja bem que o Primeiro-Ministro tem demonstrado que as nomeações não são em função também do perfil para o cargo, mas sim prémios para candidatos do MPD que perderam as eleições. Veja só o que é que está a acontecer nos últimos dias com nomeações dos presidentes das câmaras municipais e candidatos que perderam as eleições, que estão a ser nomeados para vários cargos, não é? Veja o caso que aconteceu, por exemplo, em 2020 para o Banco de Cabo Verde, ou essas novas nomeações. Então, é preciso ver que o cargo de embaixador ou outros cargos não deve ser em função, digamos assim, de interesses partidários, mas é preciso não misturar cargos de administração do Estado com interesses do partido. Então o Presidente da República nesse aspecto foi coerente. Foi coerente, e o PAICV considera que em todo o caso a diplomacia deve ser para os diplomatas e os políticos para a política. Veja que a até representante Vanusa está a dizer que, por exemplo, essas linhas vermelhas são subjetivas. Não são subjetivas, até porque vários outros casos já foram recusados. Para o Presidente não é subjetivo. Se quiser eu posso lhe dizer quais são essas, não é nomeado quem já esteja aposentado. Foi nomeado quem está prestes a... Já temos essas informações. Isso que eu estou a dizer, certo? Então agora vamos ouvir o António Monteiro e depois finalizarmos essa parte. António Monteiro, acha que o Presidente da República, ao supostamente recusar essa abordagem para Abrão Vicente, para a aceitação de Abrão Vicente para embaixador de Cabo Verde em Portugal, agiu de forma coerente? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Presidente da República tem a responsabilidade que tem e deve agir com os critérios que ele entender definir, com o suporte nas leis da República. Portanto, ao rejeitar a sondagem feita para que o deputado Abrão Vicente assumisse as funções de embaixador de Cabo Verde em Portugal, nós pensamos que agiu da forma como entendeu agir dentro daquilo que estabelece a lei. De outro modo, é preciso recordar que há bem poucos meses, com a nomeação, ou melhor também com a sondagem, penso eu, do ex-deputado do PICV, o meu amigo Filho, o Presidente da República também rejeitou esta possível indicação. No entanto, nós temos que admitir que os governos, em função das dinâmicas que queiram introduzir num país relativamente a Cabo Verde, devem ter também o arbítrio de escolher
o cidadão que entenderem reunir as melhores condições para o objetivo preconizado. E aqui uma articulação mais profunda e mais eficiente entre o Palácio da Várzea e o Palácio do Platô, entre o Primeiro-Ministro e a Presidência da República e o Presidente da República, deveriam ser mais profundos e mais esclarecedores nos interesses de Cabo Verde. Portanto, nós entendemos que deve sim, quando possível, em função daquilo que é a política do governo, indicar um embaixador político, o que acontece em vários países. Portanto, já aconteceu aqui em Cabo Verde por inúmeras vezes, e não se pode trazer o argumento, não se pode, do nosso ponto de vista, não se pode trazer o argumento porque é um embaixador político, portanto não o irei nomear. Não é assim. Tem aquelas linhas vermelhas que diz, por exemplo, que a preferência são diplomatas de carreira. A preferência. Não, quando nós se tratar... pensamos que não. Nós pensamos que não. Repare, Zé António. Ou seja, não concorda então com as linhas vermelhas estabelecidas pelo Presidente da República também? Claro que não. Enquanto Primeiro-Ministro, se fosse eu o Primeiro-Ministro, eu entender que o José António dos Reis tem uma boa capacidade, conhece muito bem os meandros, por exemplo, do país, tem boas relações com determinados governantes naquele país, e eu quero ter, durante o meu mandato, alguma facilitação em termos de contactos, em termos de negócios entre os dois países. Eu posso nomear-te para ser embaixador, mesmo não sendo embaixador de carreira. Muito bem. Em um minuto, Vanusa Barbosa, o Presidente da República, entre os sinais, é que os sinais vermelhos, ele prefere gente da carreira diplomática desde que cumpra os requisitos que está na lei. Quanto à escolha de personalidades que não sejam da carreira, prefere que não seja aposentado. E que não esteja também na política ativa. Sim, só para dizer aqui, pegando naquilo que o colega António Monteiro disse, os embaixadores não têm que ser só de carreiras. Aliás, o Estatuto da Carreira Diplomática estabelece que pode haver uma percentagem de até 20% de embaixadores não de carreira. O Decreto-Lei número 35/2020. Isto para dizer o quê? Que até postos diplomáticos que os países preferem até que o país emissor, mas também onde se vai fixar, prefere até que o embaixador seja político. E nós temos N exemplos de embaixadores políticos que deram e estão a dar contributos extraordinários. Falamos, por exemplo, do Eurico Monteiro, é incontornável o trabalho que ele fez na Embaixada de Cabo Verde em Lisboa. Estamos a falar, por exemplo, do José Filomeno, que fez um trabalho brilhante em Bruxelas, e tantos outros. Mas se nós formos ver, eu agora aqui, a colega Carla disse aqui a questão o Primeiro-Ministro deve ter alguma coerência ou mais cuidado nessas nomeações. Não, o Primeiro-Ministro indica às pessoas, tendo em conta aquilo que é o seu objetivo, aquilo que é o programa do governo e aquilo que tem para atingir nesse setor da política externa. Mas nós sabemos também que o Presidente da República atual já foi Primeiro-Ministro. Mas ali eu penso que as linhas eram amarelas, porque se nós formos ver daquilo que ele estabelece agora como as linhas vermelhas, talvez na altura por serem amarelas, ele indicou aposentados. Por exemplo, Silvino da Luz para Angola. Mas Silvino da Luz é um diplomata. Sim, mas ele já tinha estado. Sim, mas ele já tinha estado na política. Olívio Pires para a Alemanha, Onésimo Silveira também. Estamos a falar. Agora, deixemos a governo, só para terminar, diplomatas do governo, tipo José Brito, até o Arnaldo Andrade, que foi deputado, depois foi para um posto consular e depois voltou à cabeça de lista. Há exemplos que mostram que essas linhas não há coerência, né? Não existe aqui alguma coerência. Cada Carvalho, só para rebater este ponto, já estamos a fechar. É que, na verdade, essas pessoas, embora estando na política, eram diplomatas de carreira, assim como o ministro José Filomeno. Portanto, o que é que o PSV até concorda, não discorda de todo de embaixadores políticos. O que é que o PSV discorda é que sejam premiados candidatos
candidatos só porque foram derrotados nas eleições para cargos. Não deve ser regra em Cabo Verde. Não é? Esse é o nosso posicionamento, não misturar cargos de administração do Estado com interesses. E já disse também que concorda com as linhas traçadas pelo Presidente da República de antemão, ou seja, desde o início do ano. Veja que até 2016 apenas um embaixador que é político que estava nas embaixadas. É tipo que nós estamos também a retroceder, enquanto que há uma crítica muito forte dos próprios diplomatas de carreira que não estão a ser aproveitados. Muito bem. E a Vanusa não concorda, o António Monteiro também. Vamos terminar, o tempo já urge. Meus senhores, senhoras também, muito obrigado pela vossa disponibilidade e contributo para o esclarecimento desses assuntos. O tempo urge, como já estamos a ver, já estamos em cima do meio-dia para o jornal